Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 97 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que acumula enquanto as altcoins começam a acordar graças à queda da dominância. Vamos discutir quais são os pontos mais críticos para o momento e também quais são os impactos dos movimentos do dia de hoje para as próximas semanas. Além de falar, é claro, sobre o fato das reservas das corretoras e das reservas do OTC, mercado de balcão, estarem chegando ao fim. E o que isso pode significar para o preço do Bitcoin? Qual é o impacto no mercado para o Bitcoin estar acabando? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu peço mais uma vez para que você coloque nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente vai sim analisar hoje vários ativos que você pediu, mas eu deixo os comentários abertos para que você coloque qualquer um dos projetos que você está de olho aqui nos comentários. Vamos começar com o Bitcoin, que teve uma movimentação de alta neste início de semana. Tivemos o fechamento do gráfico de 12 horas hoje, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, com rompimento. E agora a gente começa uma correção para formar uma base de preço e posteriormente trazer o pivô de alta. Então eu estou de olho, de fato, no ponto. Vamos anotar os pontos mais críticos. Estamos diante de uma resistência em 98.400, uma resistência em 100 mil dólares e uma resistência mais elevada em 102 mil dólares. Some isso à nossa faixa de controle abaixo. Nós temos um ponto de controle. Nós temos um ponto de controle nesta área, justamente em 96 mil dólares, e todas essas resistências. Então a gente está acumulando. Tivemos um rompimento, voltamos a um teste para formar uma base de preço. Temos que sustentar os 94.700 que a gente formou o fundo no final de semana. E temos que romper a faixa de 98.400 para ver uma aceleração maior, que pode sim nos levar ao teste dos 106 mil dólares. A gente está fazendo um movimento de acumulação bem crítico. Primeiro passo será rompermos as resistências acima. Mas o mercado está encarando muito bem toda a questão de tarifa, toda a questão de indecisão do próprio Fed. A gente está encarando muito bem como mercado, para uma visão, obviamente, do Bitcoin, toda essa insegurança relativa. O SP500 e Nasdaq estão seguindo muito fortes, então o mercado como um todo está se sustentando. Em acumulação sim, mas ainda assim se sustentando. Então a gente tem que estar ainda aberto a todos os cenários. Cenário de alta, cenário de baixa. Tem que estar todo mundo preparado. Por quê? Porque o mercado sim é soberano e ele pode trazer buscas por liquidez. Mas eu estou de olho nestes pontos e seria extremamente importante se você os anotasse. 98.400 e 100 mil dólares é uma faixa crítica. Tendo o rompimento dessas faixas, deixa eu reajustar aqui. Tendo o rompimento dessas faixas, provavelmente a gente vai buscar a área de 102 mil dólares, que foi o último topo mais crítico. Rompendo essa área, a gente vai naturalmente para o ponto mais difícil para o Bitcoin nesses últimos meses, 106 mil dólares. Então, vamos acompanhar, porque o mercado está se sustentando, mas nesse curtíssimo prazo está formando a sua base de preço. Olha só, o que a gente está buscando aqui. A gente teve uma movimentação. Vamos apagar. Nós tivemos uma movimentação com vários topos descendentes, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Tivemos um
pivôzinho, se você quiser considerar, eu não considero. Tivemos um topo, agora estamos buscando a formação de um fundo ascendente e um posterior pivô de alta. Por quê? Porque a gente teve um topo acima deste topo anterior, estamos corrigindo e agora a gente pode caminhar para um cenário de pivô de alta que aumentará a probabilidade de buscar faixas superiores. Então vamos acompanhar, porque no curtíssimo prazo a gente está sim em uma consolidação ainda. No entanto, as altcoins estão tendo uma leve alta, alguns ativos subindo muito, aí 16Z, a gente de IA tendo uma valorização bem consistente, mas em linhas gerais as altcoins estão se sustentando muito bem graças à dominância que está caindo. A gente já está vendo uma dominância em queda de 0,8% na semana. É óbvio que a gente necessita de uma queda muito maior, mas veja, um movimento leve já traz um impacto bem positivo para as altcoins e principalmente para quem comprou na última semana, de domingo para segunda-feira da semana passada. Tem muito ativo, mas muito ativo mesmo, já fazendo mais de 100%. E a gente está falando de uma semana, com uma movimentação ridiculamente baixa na dominância. Então isso é importante e você deve levar em consideração. Se a gente tiver essa rejeição e um movimento que pode nos levar ao rompimento deste fundo anterior, que seria o pivô de baixa na dominância, pivô de baixa semanal na dominância, este seria um movimento ultra agressivo para as altcoins. Então compare este movimento micro com o potencial movimento que a gente pode ter nas próximas semanas. Eu falei sobre a liquidez do mercado no dia de ontem. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, confira, porque é justamente nesta aula que eu apresentei ontem que eu mostro por que a gente está diante de um cenário, sim, com liquidez. O Fed pode levar mais tempo para cortar os juros e para nós termos o quantitative easing, o afrouxamento quantitativo. No entanto, tem algo que está prontinho para acontecer e pode mudar os rumos do mercado. Mas em linhas gerais, eu estou acompanhando. Por quê? Porque a gente está numa acumulação para formar uma base de preço aqui e ter uma continuidade. Tá? Então a gente está neste momento na formação de um fundo ascendente. No entanto, as altcoins estão se sustentando muito bem mesmo diante desta leve baixa do Bitcoin. Vamos ver quanto a gente está caindo. 0,98% é uma queda bem fraca, tá? Comparado aos movimentos da semana passada. Estamos em acumulação sim, no entanto, o cenário para as altcoins neste momento é bem promissor. Maravilha! E o que mais está acontecendo? Eu vou te mostrar algo muito relevante, não para o curtíssimo prazo, mas para o que está por vir. E eu volto a lembrar, a gente lucra muito, a gente ganha muito dinheiro quando a gente compra no medo, na insegurança, na incerteza, na descrença, que é o momento que nós estamos agora. Só que a gente tem que ter, obviamente, um cenário bullish para o macro, para o futuro. E isso, na minha humilde opinião, está se construindo de forma rápida, porque as reservas de bitcoins estão indo abaixo. Abaixo. Ou seja, a quantidade de bitcoins, tanto nas corretoras quanto no mercado de balcão, estão sumindo. E isso vai trazer, sim, um choque na oferta. Quando existe uma demanda elevada e uma oferta que cai, que despenca, isso acaba impactando no preço diretamente. Mas vamos analisar tudo com muita calma. Só que antes, eu quero te fazer alguns convites. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Não esquece de comentar aí embaixo que ativo você quer que eu analise amanhã. Isso também é importante para que a gente faça uma avaliação completa no dia seguinte. Mas sem enrolação, vamos olhar para os dados. Nós temos aqui Bitcoin, balanço, ou seja, quantidade de Bitcoins no mercado de balcão. A gente está vendo, o que é esse mercado de balcão? É um mercado OTC que é utilizado por grandes instituições.
Esse mercado permite que muitas instituições comprem sem trazer um enorme impacto de curto prazo no preço. Quando a gente tem um impacto muito grande no preço, é por conta das compras que são feitas nas corretoras. O impacto de curto prazo que as compras de OTC apresentam é mínimo, é muito menor. Porque existe uma estrutura de compra que minimiza esse impacto. Só que a quantidade de bitcoins que estão disponíveis, você pode ver, estão caindo vertiginosamente. Tá aqui, ó, OTC Balance. Essa cor meio roxa, meio lilás. Olha como a gente caiu. A gente está chegando num ponto em que as empresas que fazem a negociação de balcão estão ficando sem bitcoins para disponibilizar para os institucionais. O que isso acaba trazendo de impacto? Vamos seguir. A gente está vendo, olha só, que as corretoras norte-americanas estão ficando com pouco bitcoin. A gente está falando dos mineradores ainda sustentando e das mesas de OTC indo para o buraco. Quando acabar o supply, ou seja, a oferta de bitcoins em OTC, nas mesas de OTC, de negociação a balcão, o que você acha que vai acontecer? Qual será o impacto? O impacto será o seguinte: se eu não posso comprar aqui, via OTC, eu vou ser obrigado a comprar nas corretoras. E a quantidade de bitcoins nas corretoras também está despencando. No entanto, as corretoras ainda têm 2,5 milhões de bitcoins à disposição. Só que tem um ponto. Essa compra de OTC, que está levando a quantidade de bitcoins à disposição abaixo, não tem um impacto de curto prazo, e sim de longo prazo. É este impacto aqui, este movimento aqui, que gera de fato um impacto de curto prazo e posteriormente vai acabar sim influenciando o longo prazo. Vou repetir: oferta e demanda. Uma vez que você tem uma demanda crescente, institucionais, as pessoas que sim estão compreendendo o Bitcoin, governos, a gente tem várias instituições de venture capitals, a gente tem todo mundo de olho no Bitcoin. E não tem Bitcoin para todo mundo. Os institucionais estão comprando via OTC porque isso permite que eles comprem e o preço se mantenha em um range no curto prazo. Quando ele acabar, por oferta e demanda, você vai procurar ele em outro lugar. Opa, não tem arroz aqui nesse supermercado, eu vou comprar o arroz no outro mercado. Só que este mercado aqui, ele traz um impacto direto no preço. Então, naturalmente, o mercado vai entender: opa, peraí, tá acabando o Bitcoin, tá acabando o Bitcoin, pressão de compra, tá vindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares nas corretoras. Isso vai trazer um aumento muito grande no preço do Bitcoin, tanto por influência e impacto de curto prazo, quando é comprado uma quantidade muito grande de Bitcoins nessas corretoras, e também por simples oferta e demanda. Ah, não, mas isso não vai impactar as altcoins. Vai, porque o que impacta as altcoins é o seguinte: é liquidez, a gente falou de liquidez ontem, é interesse de mercado e é varejo. Da onde vem a liquidez? A gente explicou toda a nossa visão para o TGA. Assista o vídeo de ontem. Quando o Bitcoin sobe, o que acontece? As pessoas não começam a falar do Bitcoin ou as pessoas vão correndo falar de altcoins? Não. Se o Bitcoin bater 150 mil dólares, faz uma conta de padaria aí, 900 mil reais, o que vai acontecer? Todo mundo vai falar: meu Deus do céu, o Bitcoin estava 500 mil ontem, agora já está em 900 mil, eu vou entrar nesse mercado, eu vou comprar, eu vou avaliar, eu vou discutir. O interesse inicial vem por conta do Bitcoin. E aí o varejo começa a aparecer.
Só que o varejo vai olhar, que é o que normalmente acontece, ele vai olhar o Bitcoin e vai falar, poxa, mas o Bitcoin já saiu de 15 mil dólares e agora tem 150 mil dólares. Tem umas moedas aí que dá para ganhar um dinheiro. Eu vou começar a avaliar, eu vou começar a estudar, eu vou começar a me interessar. E aí o interesse do varejo vai para as altcoins. Exatamente como a gente irá perceber do fluxo financeiro indo também para as altcoins no final do ciclo. Ah, Luana, vai ter alt-season. Assiste a aula que está aqui, alt-season 00, é extremamente importante. Eu falo exatamente qual é a minha visão para uma alt-season. Então a gente começa a olhar que a liquidez não vai vir da onde a gente esperava, mas ela vai chegar. E que o movimento do Bitcoin, nesses gráficos, eu não estou falando com achismo, eu estou falando com base gráfica, por oferta e demanda. Isso aqui tem impacto, entenda. Isto aqui é a quantidade de Bitcoins à disposição. Ele está indo abaixo. Ah, mas vai acabar neste ciclo? Provavelmente não. Mas o impacto sim irá acontecer neste ciclo. E este impacto para o Bitcoin vai naturalmente impactar as altcoins por uma busca simples de lucro. Estamos falando de mercado institucional que sempre busca lucro. E isso não muda e não vai mudar. Tendo visto que não mudou nos últimos 90 anos, 80 anos no mercado tradicional. Não espero que isso mude no mercado cripto, só porque é o mercado cripto. Então a minha visão é extremamente bullish, tendo em vista que a gente está vendo, sim, dia após dia, a quantidade de bitcoins caindo. Isso vai trazer um impacto no preço do Bitcoin e naturalmente vai atrair muito mais investidores, muito mais players para o mercado, o que naturalmente vai trazer a liquidez completa para as altcoins. Então, se as altcoins tendem a se beneficiar neste caso, a gente tem que analisar as altcoins, não é verdade? E é isso que a gente vai fazer. Mas antes, olha só, tô cheio de convites hoje. Eu quero convidar você que quer investir no seu conhecimento a conhecer o grupo Premium e o grupo do Desafio. São 2 grupos fechados no Telegram em que eu entrego os meus programas de conhecimento. Você tem acesso à minha carteira de investimentos, meus trades, minha metodologia de investimento, metodologia para realização de lucro, metodologia para escolha de ativos, metodologia para, de fato, identificar o topo do mercado. A gente tem todas as metodologias que você pode acessar. Estratégias, você tem acesso a todas as minhas estratégias. Planos de investimento, planos macro, planos micro. Você tem acesso a todos os planos semanais. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida. Então, é necessário que você tenha um plano para a semana, um plano macro. Se o mercado subir, você pode agir dessa forma. Se o mercado cair, agir dessa outra forma. Como se preparar? Preparação e planejamento é essencial para todo e qualquer investidor que quer ter sucesso. Você tem diversas aulas que te dão suporte. E falando em suporte, o suporte é 1 para 1 comigo. Você fala diretamente comigo, você tira as dúvidas diretamente comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso completo a tudo. E a gente ainda conta com desconto em parceria com a corretora Bybit, parceira do canal. Quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição ao nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat que nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Link na descrição, o grupo do Telegram. Agora vamos analisar alguns ativos que você pediu. Vamos começar com LTO. LTO teve uma movimentação que não foi muito interessante. Deixa eu apagar isso aqui. Por quê? Ele atingiu um topo e ele não conseguiu romper esse topo, fez um topo descendente e despencou. E outro, isso aqui que está mais me preocupando. Ele perdeu este suporte aqui. Tá? Eu posso até extrapolar um pouquinho. Ele perdeu esse suporte. Ou seja,
Ele fez um fundo topo descendente e agora um fundo mais fundo. O que é necessário para este cara aqui se sustentar? Quer ver? Ele precisa acelerar até este ponto, pelo menos 0.091. A LTA, aqui é sustentação, foi no passado. Não interessa. Perdeu os fundos. Ah, teve continuidade? Não teve continuidade ainda. Precisaria perder esse fundo aqui para ter continuidade. Mas eu, com o meu perfil, eu aguardaria um pivô de alta. Então, uma aceleração, um fundo ascendente para aí sim avaliar uma compra. É extremamente importante que você entenda algo antes. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base no gráfico. Eu trago alertas também com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É vital que você estude os projetos, principalmente os projetos que a gente traz aqui como alertas, ou até a construção gráfica, porque se você não sabe onde você está investindo, você com certeza vai perder dinheiro. Ou você não vai saber quando comprar, quando vender. Não adianta nada. Ah, esse ativo tá legal aqui, assim e tal. Compro. O que ele faz? Qual o market cap? Vai ter liberação de token? Ele é um projeto hypado, é um projeto antigo, é um projeto novo? Você não sabe nada? Então boa sorte, você vai precisar, entendeu? Então estuda o projeto antes de comprar. E aí sim você analisa a questão gráfica. Então aqui, o que a gente está de olho? Estamos de olho em uma aceleração, fundo ascendente. Luan, eu quero comprar esse projeto porque ele é espetacular, eu acho que ele é maravilhoso, eu acho que ele é o melhor projeto do mundo. É só ficar de olho nesse fundo aqui, anterior, 0059. Por quê? Porque a gente teve uma perda dos fundos, o que colocaria ele em pivô de baixa, mas foi sem continuidade. Então isso aqui pode ser um fundo duplo ou até um suporte sendo sustentado. Isso pode acontecer, isso é natural de acontecer, não é raro. Mas eu estou te explicando, se fosse eu, Luan, eu estaria de olho neste movimento. Não quero comprar aqui e não quero comprar aqui, mas também não quero dar ao all-in aqui, DCA. O que é o DCA? Dollar Costing Average, compras escalonadas. Maravilha? Astar, eita, nice. Ficou horrível. Horrível. Complicou para Astar, complicou, porque a gente tinha aqui, ó, seguinte, vamos lá. Esse está mais complicado ainda. A gente tinha aqui um suporte, a gente pode descer mais, tá? Eu quero ver o último suporte. Ele sustentou no último suporte, o que foi bom, não foi algo ruim. Só que ele perdeu totalmente esses fundos aqui, ó. Isso aqui é ruim. Ah, então, olha só, a gente vai puxar aqui, a gente tem uma área de suporte e resistência intermediária. Ele perdeu esses fundos, naturalmente foi buscar o fundo anterior. Quero comprar, maravilha, stop está aqui embaixo. Este é o fundo mais importante, na verdade até esse, 0030. Perdeu 0030, aí as coisas vão ficar horríveis para quem tem este ativo. Sustentou, começou a acumular aqui, você tem um risco-retorno favorável, tá? Você tem um risco-retorno favorável. Agora, quero ter uma maior probabilidade não é certeza, de ter um movimento de alta. É isso aqui, ó, topo, fundo ascendente. Inclusive, depois que tiver um rompimento aqui. É isso aqui, ó. Então você tem resistência, tem o rompimento, o teste, e aí sim você tem uma maior probabilidade de buscar valorizações, certo? É isso aqui que você tem que olhar se você é conservador. Quem é ultra agressivo, qualquer movimento aqui pode abrir espaço para compras, considerando este como um ponto de saída ou invalidação da compra, certo? Seguindo, HOT. Vamos dar uma olhada em HOT. Teve uma aceleração, morreu de novo,
Vamos dar uma olhada. Eu não sei se isso aqui vai ser válido. É válido na teoria. Vai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está sustentando a linha de tendência de alta, que vem lá de trás. Tá? Deixa eu ver. Pode até ser considerado aqui, ó. Tem uma linha de tendência de alta, tem uma sustentação, sustentou no suporte. É válido aqui, vamos lá. É válido aqui também. Eu vejo que é uma área válida, tá? É crítico ainda? É. Mas é uma área válida. A gente pode colocar aqui. Aqui não, aqui... mais ou menos, não gosto muito desta resistência acima, mas o suporte abaixo tá válido. Então, quem tem um perfil para hot e está considerando sim um ativo de qualidade, pode avaliar este cenário aqui de compra com um ponto de saída neste ponto aqui, 0.0012. Se perder 0.0012, as coisas podem ficar perigosas para quem tem este projeto. Mas quem é mais conservador pode aguardar este fundo ascendente. Então a gente tem um campo aberto aqui. Basta você definir qual que é o seu perfil. Mais agressivo, mais conservador. AGI. O projeto fez o seu pivô de baixa. Não é bom. Isso não é bom para a AGI. Então o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o seguinte. Se ele perdeu e ele ainda não trouxe indicações de alta, eu preciso ver onde ele vai parar. Porque ele está tentando recuperar neste ponto. Eu não compraria aqui. Por quê? Quando eu tenho um pivô de baixa, nada impede que ele vá buscar esta área de suporte e resistência, que não por uma coincidência foi a minha entrada. Eu realizei lucros aqui. Realizei lucros aqui e aqui desse cara e estou aguardando uma definição. Uma vez que ele teve uma rejeição muito grande ali em cima, fiquei neutro e eu, Luan, estou aguardando o quê? Ou este movimento aqui, ou este movimento aqui. Se ele recupera este movimento, a gente pode acabar criando um ombro, cabeça e um ombro do lado direito. O que seria um movimento muito interessante, principalmente no semanal. Então, eu preciso de um ímpeto de compra, eu preciso de um movimento. E se ele fizer este movimento, aí eu fico bem satisfeito em comprar mais aqui para surfar um cenário de alta. Já que a gente teve toda essa alta, ombro, cabeça, ombro e porrada para cima. Então aqui, você não precisa ter pressa, sair correndo, oh meu Deus do céu. Aqui é paciência, como tudo neste mercado. Paciência. Paciência, sem pressa, sem loucuras. Seguindo Jasmine, gosto desse ponto de Jasmine, tá sim tendo uma correção, tá numa área interessante. Se o mercado tiver uma queda maior, eu adoraria comprar neste ponto. Mas ainda assim vejo este como um ponto interessante para quem quer se expor. Quero mais probabilidade de alta. Aguardo o rompimento da linha vermelha, 0036. É isso que você precisa para ter uma maior probabilidade de alta. E ATX, outro ativo que foi lá, mergulhou, tá? Pivô de baixa, este cara aqui, tá? Vamos lá, não é um projeto que eu possuo, mas vamos olhar com cautela. Acho que vale muito... Pera aí, eu acho que tem um desenho bem ruim aqui. Ih, rapaz. Aí ficou feio, hein? Vou te falar, ficou horrível. Horrível. O semanal tá quase em sobrevenda. Seguinte. Ainda tem esperanças, mas a última esperança, ela também morre. E aqui, ó. Eu não compraria aqui, embora a gente esteja bem estressado no gráfico diário. Eu aguardaria ele encostar nesse ponto e se eu tivesse uma confiança tremenda no projeto, eu poderia até avaliar compras.
mas não é o meu caso. Tá? Então avalie com muito cuidado, porque ele rompeu uma linha de tendência de alta que vem de 5 anos. E este movimento aqui de pivô de baixa foi muito extremo. Não estou falando que ele não vai se recuperar, tá? Só estou analisando o gráfico. Se você vai comprar ou não, isso é uma decisão sua. Mas aqui a gente tem resistências bem importantes, tá? Então, eu teria muito cuidado, muita cautela aqui na tomada de decisão para comprar. Eu não gosto, mais uma vez, deste ponto, porque aqui não tem nenhum suporte claro, o que não impede que ele suba. Luan, eu não quero comprar aqui. Qual seria o ponto? Recuperou a linha de tendência de alta, voltou para testar a linha de tendência de alta, aí sim pode fazer sentido. Pendle, olha a diferença. Eu, obviamente, comprei Pendle nesta movimentação aqui, comprei neste ponto aqui também. A gente falou sobre realizações de lucro na semana passada. Eu acabei não realizando, mas vários integrantes realizaram porque tiveram uma compra. Olha a diferença do Caixa Infinito. Caixa Infinito, como ele é criado? Quem comprou aqui, tá? Eu comprei a 2,12, eu mostrei aqui. Quem comprou aqui, naquele dia, vamos dizer que você não comprou tudo, você já tinha 5% de Pendle a 3,80, tá? Então você tinha o Pendle a 3,80. Naturalmente você está no prejuízo agora, certo? Você está no prejuízo desta compra de 3,80. Se você faz uma compra em uma faixa inferior aqui, este movimento de alta, ele te traz 68%, 70% de valorização. Então você tinha comprado 5% a 3,80 e você tem 5% a 2,12. Poxa, você pode realizar o lucro dessa compra ou até realizar uma parte da compra total e aí você tem caixa. Poxa, mas eu ainda vou ficar com o meu preço médio negativo. Sim, só que você vai ter o quê? Você comprou 5% aqui, você ganhou 70%, você tem mais 3,5%. Deu para entender? Você ganhou 70% dos 5% que você investiu. Tô parecendo a Dilma aqui, mas é verdade. É isso aqui que faz diferença. São esses percentuais pequenos que fazem grande diferença. Então, para aquele cara que não tem caixa, isso faz uma diferença gigantesca. Poxa, eu comprei quando eu tinha medo. Agora... Ah, não, mas pode ser que suba. Tudo bem, mas se você ficar extremamente alarmado, estressado, porque o mercado faz qualquer movimento. Ai, meu Deus, o Bitcoin está caindo 1%, agora ele vai a 80%. Se você não está pronto, amigo, por que você não está agindo? Ah, eu não tenho o conhecimento. Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Ah, o Caixa Infinito do Luan de novo. É verdade. Se você não faz o mínimo, você não vai lucrar. Não adianta você ficar tentando lucrar sem conhecimento. Tem uma aula aqui, ó, na descrição. E eu, obviamente, tenho uma aula muito mais detalhada com vários outros braços que essa aula captura, tá? Que essa aula abraça para detalhar tudo. Mas olha a diferença. Compra no medo, acumula, pode realizar lucro, mantém o seu caixa forte. Isso não te tira aí a quantidade de ativos. Se você comprou 5% a 3,80, depois a 2,12, você já está no lucro. Você pode pegar o lucro desse percentual maior ou o lucro daquele percentual menor, colocar no bolso. Existem N estratégias que você pode trabalhar para ter crescimento da sua carteira sem que o mercado necessariamente exploda. E uma vez que você tem o caixa, o que acontece com a sua parte mental? Você não tá nem aí. É sério, você não tá nem aí. Ah, o Bitcoin tá lá em 96.500. Nossa senhora. Ai, mas o ativo tal tá caindo. Tudo bem, mas eu tenho caixa aqui, meu caixa tá aqui. Se o mercado despencar aqui numa tendência de alta, eu não tô nem aí. Eu quero ver o sangue escorrendo, aí eu vou lá e compro. É isso que o pessoal que tem estratégia faz. Tá vendo a diferença? E eu estou te explicando em 2 minutos. Então, invista no seu conhecimento, porque o conhecimento traz poder. Pendle, super saudável, tá? Se a gente colocar, inclusive, Pendle no mensal, Pendle já está printando aqui uma rejeição completa no mensal, nada,
a gente pode acabar vendo uma aceleração bem interessante ao longo dos próximos dias. Vamos acompanhar a Pendle, ainda está numa área de 618,78,6, tá? Depois dessa recuperação, fez um fundo ascendente, eu vejo o Pendle de forma bem saudável. MKR, só me pediram projetos que estão morrendo, né? Incrível. Vamos analisar de novo. Cara, esse movimento aqui, ó, é um fundo, é um pivô de baixa. Pivô de baixa, não tem nem o que falar. Não tenho também. Mas, peraí, isso aqui tá interessante. Isso aqui não tá dos piores. Por quê? Porque a gente tem aqui, será que a gente tem uma divergência, uma micro divergência bullish, fundos mais fundos com fundos mais altos no RSI, tá? Então a gente tem aqui uma divergência. No entanto, a gente teria que aguardar. Eu aguardaria. Eu não sou deste front runner. Eu não vou pular de cabeça no mercado. Eu vou aguardar uma decisão. Este movimento não é muito bom, mas se a gente fechar a semana acima desta área, pode ser que a gente tenha o famoso ombro, cabeça e ombro. Olha que maravilha. Então isso aqui pode ficar interessante. Exatamente como a gente viu aqui, ó. Você vê que a gente tem um pivô de baixa, ó, pivô de baixa, aí ele começa a acelerar. E aí ele forma um fundo ascendente, e aí é que a gente vê aquela alta agressiva. Que tivemos aqui, ombro, cabeça e ombro. Tá vendo? É o mesmo desenho. Vamos pegar até, ó. Vamos pegar isso aqui. A gente já tá batendo aqui no fundo. Pode ser que a gente veja isto. Ó. Vou puxar aqui. Vamos puxar aqui. Ó. A gente tem aquele movimento de alta. Movimento de alta aqui. Movimento de alta. Uma pernada agressiva. Pernada agressiva. De baixa. Forma o fundo. Começa a se recuperar. Vamos mudar a cor, que essa cor aqui não é bacana. Começa a se recuperar. Bate lá em cima. Ah, meu Deus! Agora vai para a lua. Corrige tudo. Ombro, cabeça, ombro. E aí sim a gente vai para o espaço. Acelera agressivamente. Isso aqui é interessante. A gente tem que ficar de olho. GRT. Está se sustentando. Tá? Tá se sustentando. Não vejo com maus olhos, tá? A gente está sustentando aqui, em linhas gerais, esse é um ponto interessante para quem quer se expor. Stop abaixo de 0,10 cents. Então, GRT tá interessante. E Litecoin, 123 dólares, tá mega saudável, teve uma mega rejeição, não compraria agora, não. Por quê? Porque, embora ele esteja acima de uma resistência, a gente já... Olha só, teve a oportunidade de comprar 80, tá? 120. Sendo bem sincero, eu não vejo nenhum ponto tão interessante para compras neste caso. Mas quem tá dentro pode continuar surfando, porque se você não vendeu aqui, você tem aí à sua disposição uma movimentação bem interessante. Maravilha? Vamos ficar de olho, vamos ficar alertas e eu trarei atualizações a qualquer momento. A gente, é claro, vai atualizar o mercado lá no grupo geral, então participe do mesmo. E, mais uma vez, invista no seu conhecimento. Isso faz uma grande diferença. Deixa o seu like, se inscreve e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.